Estamos aqui para mais um bate-papo sobre gestão e saúde. Eu e minha digníssima. Ele não queria que falasse podcast, então será um bate-papo sempre sobre qualquer tema que a gente vai trazer aqui. Sempre relacionado à gestão e saúde. E hoje o tema é muito interessante. Saúde intestinal. Saúde íntima das mulheres e homens. Que coisa. Tabu. Ela Vamos vem falar... aqui para desmistificar muita coisa. Vamos falar de uma região que ninguém nunca pensou que tem que ficar bonito. É isso? Exatamente. Meu Deus do céu. E tem jeito de ficar mais bonito isso? Tem jeito de ficar melhor. Vamos ver então. Então hoje a gente está com uma convidada super especial aqui, amiga nossa, né? Uma pessoa que é expert nesse assunto. E eu vou até colocar meu óculos aqui para ler o currículo dela, porque o currículo dela é gigantesco. É extenso. Doutora Patrícia Romero Prete. Cadê a doutora Patrícia? Tá vendo aqui? Seja muito bem-vinda, doutora Patrícia. Obrigada. Vou falar um pouquinho, apresentar um pouquinho a doutora Patrícia para vocês. Graduada pelo Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto, em 2007. Quase 20 anos de formada, hein, Patrícia? Pelo amor de Deus. Cirurgiã geral pela Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, também em São Paulo. Especialista em coloproctologista pelo Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e tem uma paixão pela tecnologia, pelo intestino e pelo CO2. O que é esse negócio de CO2? É laser de CO2. Mas vamos lá. Antes de mais nada, já foi apresentado um currículo muito extenso, mas agora, Paty, eu quero que você fale um pouco de você, sem falar o que você faz. Então, primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade, né? Um casal aqui que visa a saúde como um todo, dos homens e das mulheres. Que eu vou falar um pouquinho mais para frente dessa parte técnica da medicina, mas eu, Patrícia, o que eu posso dizer? Eu sou paulista, como vocês viram, virei já goiana, que eu já estou aqui há mais de 7 anos. Sou mãe de um pet maravilhoso, que é um Golden. Admiro muito aqui a doutora Carol, que tem 3 filhos, mas eu não dou conta, então optei por ser mãe do meu cachorrinho. Adoro academia, adoro malhar. Nos conhecemos, inclusive, no CrossFit. Então, nos identificamos. Enfim, a Patrícia gosta de dançar, a Patrícia tem seus hábitos aí noturnos, né? Eu tenho essa questão de longevidade, saúde, mas a gente, claro, também. Eu como meu lanchinho, eu como minha pizza, eu tomo meus drinks, enfim. Aproveita a vida. Né? Aproveita a vida. A gente tem que ter equilíbrio e ser maleável em tudo. Então, é isso. E grande parte do meu tempo eu sou a Patrícia médica. Essa é a questão. Falar em Patrícia médica, Patrícia, você é de São Paulo? Sou de São Paulo, sou paulista. É paulista. Mas eu sou do interior. Interior de São Paulo. É um sotaquezinho aí, isso. Você pode falar a sua cidade do interior? Eu nasci numa cidade pequenininha, chamada Tanabi, que é do lado de São José do Rio Preto, que é uma cidade maior. E aí eu fiz minha formação, a parte escolar nessa região, fui para Ribeirão Preto e depois fui terminar minha especialização em São Paulo. Mas vamos lá. Por que você escolheu medicina? Bom, por onde isso? Medicina, cirurgia e prócto, né? Aquela sequência. Então, assim, enfim, aquela coisa de criança. Eu não tenho nenhum médico na minha família, mas eu era fascinada no hospital, aquela coisa, não pode entrar criança, queria entrar. Sempre gostei. Eu acho que, assim, quem é médico realmente vem, né? Porque, principalmente, né? Enfim, as gerações novas, eu falo, tem que ter algum dom, porque não é fácil. Então, assim, eu acho que eu não sei que influência que eu recebi, mas eu sempre quis. E eu escolhi, desde quando entrei na faculdade, fazer cirurgia, porque eu tinha a sensação de tirar a doença com as mãos, eu sempre falei isso. Então, o paciente tem uma dor ali, uma apendicite, eu vou lá, tiro o apêndice, está resolvido. Então, tinha essa questão. E eu quis ser coloproctologista, porque dentro da cirurgia, eu escolhi especificamente a Beneficência Portuguesa de São Paulo, porque tem 2 grandes mulheres maravilhosas que são pioneiras na coloprocto aqui no Brasil, que foram minhas chefes, que estão vivas e divulgando mundialmente os trabalhos que fazem até hoje. Bacana. Que é a doutora Angelita Abrigama e a doutora Magali Gêmeo Teixeira, que são minhas chefes maravilhosas, aprendi tudo com elas. E eu tinha essa inspiração.
elas foram pioneiras dentro do universo masculino e se despontaram. E eu quis fazer exatamente esse trajeto, ter o mesmo intuito. Eu não queria ser mais uma cirurgião, mais uma prócto. Eu queria me diferenciar igual elas. É isso que a gente vem tentando diariamente. Quando a gente fala aí desse tempo de formação, parece que foi coisas rápidas, né? Mas não foi tão rápido. A gente sabe que não é tão rápido assim. Não. Né? Nós estamos falando aí de especialização de graduação em medicina, depois cirurgia geral. Acabei em 2010, 2012 é prócto. Então já faz mais de 10 anos que eu sou proctologista. 13, né? Então, total de dentro de faculdade, na área acadêmica, quanto tempo? 6 anos de medicina, mais 4, né? 2 cirurgia geral, 2 de prócto. Com 30 anos já tirei meu título de especialista. E venho aí me aperfeiçoando em outras técnicas dentro da prócto. A gente não deixa de estudar, de aprender ao longo desse tempo. Então são 10 anos para você começar a entrar no mercado e começar a desenvolver a sua especialidade. Exatamente. Deve ter tido muita dificuldade nesse processo, né? Bastante. Muito, ralei muito. São Paulo, a capital, não é fácil. É um universo complicado, ainda a cirurgia, né, até para as mulheres, enfim, a gente tem que acabar provando todo dia. Eu falo muito isso aqui. A medicina, ela é muito puxada para o homem, mas para a mulher, ela é bem mais. Ela é bem mais, porque a gente tem que abdicar de muita coisa. Eu, como falei no início, nunca tive um grande sonho de ser mãe, então isso não foi uma coisa, né, que me bloqueou. Então, com isso, eu consegui fazer tudo que eu quis continuadamente, como eu faço até hoje. Mas mulheres que param, né, ter a maternidade, é difícil conciliar, é muito complicado. Voltar, né? Voltar, exatamente, né, voltar na ativa. E hoje em dia, né, o médico não pode ser só médico, a gente tem que estar aqui divulgando a saúde, a gente tem que estar numa rede social, né, a gente participa de eventos, então isso toma bastante tempo. Exato. Não é? É muito tempo envolvido. E o principal é o seguinte, Patrícia, essa trajetória sua, você resolveu fazer cirurgia, né? Cirurgia para mulher, para quem não conhece a vida do cirurgião, conta um pouquinho pra gente, porque parece muito romântico essa parte da cirurgia, né? Mas ninguém sabe a hora que acorda, a hora que dorme, a preocupação que fica, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, eu lembro que eu terminei a faculdade, em dezembro me formei, em janeiro eu fiz a prova, em fevereiro, dia 1º de fevereiro, eu estava no hospital me apresentando como R1 da cirurgia geral. Fui pro hospital igual eu vou pra faculdade. De salto, pulseira, brinco, né? Toda ali meiguinha, com 25 anos, né? E eu cheguei, e a primeira aprovação, você está de plantão. Era uma sexta, eu já fiquei de plantão o fim de semana inteiro. Eu nunca me esqueço desse primeiro plantão, porque chegou, claro, né, à noite, né? Depois de ficar, na verdade, assim, sexta, sábado à noite, eu estava só com propé. Propé é como se fosse uma touquinha que a gente coloca no pé. Porque eu não tinha mais pé, eu não tinha mais situação, não tinha mais condição de ficar num salto. Desmontei. E foram 3 meses muito difíceis. Eu tive um quadro de uma colecistite aguda, que é quando inflama a vesícula. Tive que ser operada por um chefe meu nas urgências. Por quê? Eu fiquei praticamente 3 meses dentro de um hospital, sem dormir praticamente, no estresse, tendo que você sai de aluno para residente. Você tem responsabilidades, assim, que você nem imagina. Esse ponto aí que é interessante. E come muito mal. Exatamente. Que é o que a gente busca depois o resto da vida reverter, viu, gente? E esse ponto é muito importante a gente tocar, que é assim, todo mundo romantiza muito a medicina, né? Muito. E quando vocês falam que para mulher é mais difícil, é justamente nesse ponto que a gente Esse está tocando aí. ponto. Então, A assim, entrega que você tem que fazer para você acordar de madrugada, ficar em hospital, às vezes 24, 48 horas dentro do hospital, sem ter o que comer direito, comendo mal, né? Se E aí eu expondo vou fazer um adendo do que o Fernando tá falando. A mulher, ela envelhece de outra forma, tá? Então, para o homem, é o que eu falo muito. O homem, ele dá aquela envelhecida, mas depois ele vai pra academia, ele dá uma resgatada, recupera. A mulher, não. A mulher, depois que ela dá aquela caída para voltar, é mais difícil. Difícil. E isso, assim, essa questão, né, que o Fernando falou. A gente dorme muito mal, você trabalha muito, você come tudo errado, come o que tem, hora que dá. Eu fiz, né, pelo MEC, eu tinha uma bolsa irrisória, né, que eu acho que eu creio que até hoje é irrisório, mas, enfim, eu tinha que dar os plantões no meu fim de semana de folga. Então, assim, eu sou professora também da UNRV, né, aqui no campus Aparecida, e eu falo para minhas alunas, quem for escolher essa área tem que estar muito ciente das abdicações.
porque é uma medicação, você não acha que é só na residência, é para sempre. Tem coisas, o tempo não volta, o tempo de qualidade muito menos. Hoje eu já, né, tô com alguns anos aí de formada, eu olho para trás e repenso algumas coisas, porque realmente, né, com o mercado de hoje, a remuneração não é igual todo mundo pensa pelo trabalho dedicado. É desproporcional. Isso. Fora a responsabilidade que traz rugas, cabelos brancos. Então, assim, eu sempre falo, eu comecei a me cuidar com meus 31 anos. Eu nunca tinha ido para academia. Eu sonhava em fazer cirurgia plástica, eu não conseguia. Eu tive que passar essa fase, eu tive que trabalhar, eu tive que entender, eu tive que me programar para conseguir fazer as coisas para mim. Nunca mais parei, nem de me cuidar com algumas cirurgias e nem academia. Mas foi um período difícil. Bacana você ter falado isso aí sobre essa questão de mudou a chave aos 31 anos, né? 31. Eu acho que grande parte das mulheres e das pessoas mesmo começam a virar a chave um pouquinho aí nessa fase. E você percebeu que a hora que você começou a cuidar da sua saúde, as coisas começaram a melhorar para você? Muito. Primeira coisa, quando eu entrei, eu falei, primeira coisa, eu queria muito colocar silicone, né? Falei, vou colocar silicone, porque eu sempre fui grande, enfim, né? E pra o quê? Falei, vou pra academia já pronto em cima pra ganhar embaixo, eu falava. E na verdade, assim, a academia trouxe muito mais que isso, o fortalecimento muscular. Porque como eu trabalhava muito, ficava muito tempo em pé, gente, muito tempo em pé é de ficar assim, 18 horas sem sentar, né? Ficar horas numa cirurgia, sair, ter que evoluir enfermaria, enfim. Eu comecei a ter muita dor lombar, muita dor nas costas, aí chegou um tempo que eu falava, eu tenho cabeça para estar ali naquele trabalho, tô conseguindo raciocinar, mas meu corpo não tá aguentando. Então, foi isso uma das grandes questões. Então, fortalecimento muscular, que eu busco até hoje, que eu divulgo aí nas minhas redes sociais, é essencial. Mente e corpo, as coisas têm que andar juntas, senão a gente não dá conta. Excelente você ter falado disso, porque eu acho que todas as vezes que a gente pensa em intestino, pelo menos a gente, eu e ele, a gente pensa na Patrícia. Isso. A gente associa. Me fala um pouco essa questão, como que você vê, como que você lida com seus pacientes lá, essa questão de, porque a gente reflete, hoje em dia a gente fala da microbiota, então fala do intestino, reflete muito da saúde física e mental. Exatamente. Eu incentivo meus pacientes, né? Primeiro que a gente tem que dar um exemplo, então eu não é exemplo falso, quem me conhece sabe que há anos eu tô ali. Claro que a gente tem os pontos fracos, né, aí no dia a dia, mas não é a rotina. Então, na minha anamnese, crucial, como que é a alimentação, hidratação, hábitos de vida, questão de etilismo, tabagismo e atividade física. Não tem como a gente ter uma saúde intestinal se a gente não tiver, né, com esses 4 pontos alinhados. Então, hoje a gente sabe, eu sempre falo para os pacientes, eu atendo muito paciente, enfim, da prócto, muita queixa lá, hemorroida, fístula anal. Eu falo, o que você faz aqui é o que vai repercutir lá. Patrícia, uma coisa que você falou muito interessante aí foi a atividade física, né? Nem todo mundo relaciona a atividade física com o intestino. Não. Mas nós médicos sabemos disso, mas quem passa por uma cirurgia, a primeira coisa que o cirurgião está doido para ver o paciente fazer é andar, começar a dar os primeiros passos. Exatamente. Justamente para estimular o intestino. Exatamente. Existe uma relação muito interessante aí, né? Totalmente. Primeiro que os hábitos de vida têm uma relação hoje com a nossa microbiota, que é praticamente um universo à parte que a gente tem no intestino. E o intestino também, pessoal, ele tem um sistema nervoso próprio, que é o sistema nervoso entérico. Então não é só o cérebro que manda nele, tá? Ele manda em tudo. E essa regulação de hormônios, nutrientes, estresse oxidativo, vai regular o tipo de bactéria e doença que você pode desenvolver. Então, eu falo aos pacientes, hoje em dia a prócto, ela é multidisciplinar. Eu preciso do nutrólogo, eu preciso da nutricionista e o paciente precisa de mim. Eu dou uma orientação, mas tem os especialistas para isso. E eu vou lá, opero a hemorroida dele, resolvo o problema, igual eu falei, tiro lá com a mão. Mas se ele não seguir, ele vai ter muitos outros problemas. Hoje em dia a gente sabe que até o Alzheimer está relacionado com a microbiota. E a gente fala isso direto aqui, né? É o seu ambiente. Então, assim, quando a gente fala de microbiota, eu falo no consultório direto. Você é, na verdade, o que as suas bactérias estão consumindo. Exatamente. Então, assim, você vê muito lá e começa o início nesse intestino, nesses sinais, por exemplo, constipação. Ou a diarreia crônica. Então, né, primeira coisa, um cirurgião, quando ele vai operar um paciente eletivamente, que é o quê? Marquei a cirurgia, tá tudo certo?
A gente pergunta muito essa questão nutricional. Para você ter uma boa recuperação, uma boa fase inflamatória que é necessária, mas para você ter uma boa recuperação tecidual, você precisa estar bem. Porque senão, todas as tecnologias que a gente usa, tudo que a gente faz, você não vai ter essa vantagem. Esse ponto que você tocou é fundamental, eu falo isso muito no consultório, falo isso com colegas, inclusive, que é assim, nós somos um conjunto de células, certo? Exatamente. E essas células, elas foram feitas basicamente para duas coisas, reprodução, em outra célula igual, e também gerar energia. E tudo que você vai reproduzir ou gerar precisa de quê? Nutrientes. Né? Exatamente. Então, na hora que você tem que cicatrizar ali, na hora que você tem que se recuperar de uma cirurgia, você precisa de nutrientes. Nutrientes. Pacientes, por exemplo, pacientes com câncer, né? Tem pacientes que são operados na urgência, que geralmente já são pacientes que estão consumidos, mais caquéticos, né? Enfim, já vem passando por uma fase difícil, mas sem um diagnóstico, não são operados de urgência. É completamente o pós-operatório desse paciente, de um paciente que a gente faz uma detecção precoce de um tumor, está bem nutrido e opera. Então, hoje, quando eu encontro o paciente com tumor de intestino, o que eu faço? É alguma urgência, emergência? Ele vai obstruir, ele está sangrando? Não. A gente vai nutrir. E é quando eu mando para o nutrólogo, para o nutricionista. Esse paciente tem que fazer um preparo nutricional para tolerar a cirurgia e ter um pós-operatório mais acelerado. Isso faz toda a diferença, gente. Toda a diferença. Então, Paty, fala pra gente assim, quais são os maiores vilões que você vê para o intestino? Primeira coisa, alimentação com muito multiprocessados. Então, os embutidos, corantes, conservantes, o álcool é muito ruim, gordura, né? Tabagismo e a falta de atividade física. Porque você fazendo tudo isso e não praticando nenhuma atividade física, você só vai ter o ruim ali no seu intestino. Se você começar a fazer atividade física, você vai querer se cuidar. Então, você vai querer o quê? Não vou treinar ali e comer qualquer coisa. Então, a atividade física gera na nossa cabeça, né, no ser humano, enfim, que eu tenho que me cuidar, porque senão aquilo ali vai ser em vão. O start, né? O start. Então, é super importante ter um acompanhamento, eu sempre falo para os meus pacientes, ter um acompanhamento, né, nutricional, porque isso vai o quê? Acelerar, né? É um catalisador aí dos seus resultados. Você falando aí que álcool faz mal, esse negócio de álcool, mas você não bebe? Bebo, claro. Eu queria tocar justamente Os nesse 80-20, né? Exatamente. Porque fica parecendo que a gente não pode tomar nenhuma bebidinha. Não, gente, eu adoro um lanche, eu amo uma pizza de chocolate. Meu cachorrinho chama Crunch. Crunch, aí não sei se todo mundo conhece, mas o Crunch é o chocolate. Porque eu amo. É claro, mas assim, eu faço um monte de coisas para ponderar. Então, o álcool, ele é irritativo. Eu falo aos pacientes, olha, né, tá numa crise lá de hemorroida, uma diarreia, eu falo, não beba, não coma alimentos condimentados, embutidos, nada. Por quê? Vai piorar. Porque eles são inflamatórios. Eu costumo comparar muito o álcool ou esses alimentos inflamatórios, né, como se fosse um arranhão que você sofre na pele. Se você der tempo para sua pele se recuperar, às vezes o arranhão não vai nem fazer falta, não vai nem te incomodar. Agora, se não der tempo, se você ficar se arranhando todos os dias, aquilo vai virando um buraco muito grande que a cicatrização fica muito difícil, né? É o que a maioria das pessoas não entendem. Então, nesse momento, você tem que suspender o álcool. Não quer dizer que acabou a sua vida ali. Você vai tratar o que está te fazendo mal. É um período, são prioridades. A mesma coisa, as pessoas olham muito hoje em dia, porque tem a internet, né? Então tá tudo muito mais fácil. Olha muito hoje em dia que o prebiótico, probiótico já resolve o intestino. E aí tá saindo tiro pela culatra, porque tem gente que neste momento um probiótico vai fazer um efeito contrário. Vai ficar pior do que sempre. Isso é muito importante, porque todo mundo fala o seguinte, probiótico e prebiótico. O que é isso, gente? Prebiótico, que é a diferença disso? Vou deixar isso com a doutora Caroline diga, e complemento depois. Isso. Vamos fazer o seguinte, para ficar bem claro para a gente entender. Um é o alimento e o outro vai fazer essa colonização das bactérias ali. Então a gente quer uma homeostase, a gente quer um equilíbrio ali de bactérias boas e ruins, né? Então a gente estando em equilíbrio ali, você não vai ter esse efeito da barriga mais estufada, né? Ou uma diarreia, ou uma constipação. Então, muitas das vezes a gente tem que melhorar com o prebiótico. Onde que tem um prebiótico? Alimentação. Então, eu entro com mais fibra ali, eu entro com mais verdura, eu entro com uma boa ingestão de água. Deixa eu ver se eu estou entendendo, então. É mais ou menos assim. Se a minha flora bacteriana tiver mais ou menos equilibrado, que eu preciso de prebiótico e não de probiótico. Exatamente. Né? Então, a gente tem que saber o momento certo
E a gente tem que saber que tipo de probiótico que eu vou entrar para esse paciente. Não é qualquer probiótico. Exatamente. Eu pego muitos pacientes com síndrome do intestino irritável, que é um quadro totalmente funcional, né? Que a gente fala que é um diagnóstico clínico de exclusão. Eu pego muitos pacientes de todas as faixas etárias, que eu faço uma investigação super ampla. Eu falo, os pacientes que eu mais investigo são os pacientes com queixas muito inespecíficos. Por quê? Qualquer doença ali pode, né, mascarar aqueles sintomas de uma coisa mais grave, outra menos grave. Eu pego muitos pacientes que têm intolerância ao que? Aos food maps, né? Que são aqueles carboidratos fermentáveis, né? Você não consegue. Então, é aquela associação. Síndrome do intestino irritável geralmente está associada a alguma intolerância alimentar. Lactose, eu pego muito. E aí ele vai fermentar mal, né? Aliás, outros alimentos ele vai degradar mal, vai causar uma fermentação, que isso vai gerar um ciclo vicioso de dor, de distensão. E igual a doutora Caroline falou, depois tô com tudo isso, não coordena essa questão da alimentação e entro com probiótico. Nossa. Gente, isso vira uma bola de Cólica. neve. Cólica, estufamento, piora. Tem gente que chega bravo, xingando os probióticos. Vai, mas tá tomando errado. Pool de probiótico. Eu pego umas coisas assim. Então, às vezes eu falo, se você não tá fazendo o básico, que é o pré-prebiótico, eu brinco, né? Que é a alimentação, a atividade física e tirar os fatores inflamatórios, é jogar dinheiro no lixo. A bactéria boa indo por água abaixo. Você está pensando que você está se ajudando e, na verdade, você está se piorando. Então, não pode usar probióticos de qualquer jeito lá na farmácia, comprar, pegar a receita do vizinho, não vai ser igual. Parece simples, mas é complicado. É muito complicado. Gente. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou uma coisa muito interessante que chama-se síndrome do intestino irritável. Muita gente acha que esse problema está no intestino somente, mas isso é só uma ponta do iceberg, né? Imagine que uma pessoa que tem um intestino muito irritado, ela não consegue absorver nutrientes. Exatamente. E aí o corpo dela começa a ficar uma coisa de louco. Exatamente. Né? Então, assim, só para pegar o gancho aqui rapidamente, às vezes é queda de cabelo, às vezes é depressão, às vezes é uma uma fadiga muscular. Exatamente. Então, assim, aquela falta nutricional, quando a gente vai dosar, né, esses nutrientes nos exames básicos, a gente vê que a grande maioria dos pacientes estão ali sofrendo porque está totalmente desregulado. E não adianta, né? A gente faz um segmento, eu falo que é uma doença crônica, trata com alimentação e segmento, né, multiprofissional. Tem pacientes que também têm um quadro psiquiátrico, é muito associado com essas síndromes mais difíceis. A gente tem que tratar com psiquiatra, nutrólogo, nutricionista e o prócto ou o gastroclínico, né? Até um gastroclínico eu acabo mandando meus pacientes porque ele vai ter que acompanhar sempre. Pra você ter noção, ela tá associando, então, o intestino a doenças, né, mentais. Então, assim, é gravíssimo isso. E as pessoas não dão atenção. Não dão atenção. Acham que se entupir de remédio é o que vai fazer um milagre. Quando você entrou na proctologia, você sabia que o intestino era tão importante assim? Porque eu vou te falar, o intestino é extremamente importante. E naquela época não tinha assim, não era assim. Não era assim, eu não tinha tanta essa importância. O que eu tive já que estudar depois que eu terminei a procto, vocês não estão entendendo não, gente. Ninguém dava moral pro intestino. Não, o intestino, anda, a saúde íntima, a gente vai falar, não. O importante era o quê? No máximo malhar, que também é uma coisa mais nova, tá? Mas ninguém associava tanto a alimentação. E aí, né, pesquisas. Se um órgão tem um sistema nervoso próprio, ele não tá ali em vão. É o que eu falo, né? Então, a gente tem que ter sabedoria para lidar, porque muita coisa tá vindo o quê? Tá aqui. Então, muita coisa que você tá sentindo aí, pode estar culpando o lugar errado, é no intestino, tá? Exatamente. Enfim, isso vai desencadear N tipos de doenças. Hoje em dia a gente vê muito a neoplasia, que são os cânceres, doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn, retocolite, que eu trato muito. E são pacientes que precisam, enfim, de um acompanhamento para sempre, porque ainda não há cura. Eu acho que a gente associa a Patrícia a intestino, a muita doença, mas algo que ela vem aí deslanchando no mercado, trazendo para as mulheres, e não só para as mulheres, para todo mundo, é esse rejuvenescimento íntimo. Tem muitas pessoas que acham que porque está escondido, não tem que ser bonito, né? E não é bem assim, porque isso acaba interferindo na autoestima da pessoa. Não é isso, Patrícia? Como é que é esse negócio de rejuvenescimento íntimo? Que negócio é esse? Eu nem sabia que isso existia. Pois é. Inclusive, então assim, ao longo do tempo, né, a gente vem mudando aí a percepção do nosso corpo, dos nossos órgãos, do nosso funcionamento.
Teve um boom aí na pandemia, né, que os cirurgiões plásticos falam que os pacientes procuraram muito cirurgia de face quando começaram a fazer vídeos e selfies e tudo online e se viam, né, no vídeo e estava ruim. Então teve muita procura por cirurgia de face. A gente passou isso, voltou novamente para a questão corporal. E quando a gente também começa a ter consciência do corpo em si, a gente começa a olhar para outras partes. Então eu brinco que o espelho saiu só daqui para ir lá para baixo. E não é só questão da estética, tá? Toda a região íntima, tá, gente? Que inclui aí região anal, vaginal, enfim, perineal, tudo isso influencia não só na autoestima, no ponto de vista estético, mas funcional. O que adianta você aquela coisa que tá tudo em ordem, mas a questão hormonal tá ruim? Tá com cabelo bonito, mas o tapete tá péssimo. Horrível. Então, assim, é uma associação. A gente tem que Falei coisa errada? Tá certo. A gente tem que ter o quê? Cuidar de tudo. E sempre vai ter uma pele, uma frouxidão, o colágeno acaba em tudo. Então, Tá às vezes certo? tá com o rosto bem esticadinho. Não, bem foi bonitinho. ótimo o que ela falou. O colágeno acaba. A maioria das mulheres fazem essa reposição através de algumas bioestimuladores, então no rosto, na mão, joelho, um monte de lugar. E não estava dando moral para essa área. Exatamente. E não é só questão estética, Não. ela traz outros benefícios. Funcional. Então vamos ver a questão íntima e feminina. Tá certo? Tem aquela questão de trazer uma frouxidão aí na região íntima, uma flacidez, escurecimento. Isso tudo são coisas ao longo da vida. Então a mulher que foi mãe, que ganhou e perdeu peso, teve muito atrito. Até um tempo atrás, depilação com cera era o ok. Não, gente, mudou tudo. Tem gente que não tem coragem de colocar biquíni, porque fica aquela região escura na Escura. virilha, né? E assim, quando você começa a olhar para esses pacientes, você começa a olhar para essas pessoas que te procuram, você vê que elas estão sendo negligenciadas. Então eu tenho aprendido muito e tenho tido muitos pacientes que acabaram se escondendo por muito tempo, não se queixando para outros médicos, porque também já foi julgada durante uma consulta. Isso é muito triste. Isso é bom você tocar nesse assunto. A Patrícia ela é muito acolhedora, por isso que todos os Exatamente. pacientes que vão para ela consegue abordar esse assunto, desmistificar, até para paciente mais idoso, que já Sim. chega lá, que é o caso das mulheres na menopausa. Muito. A gente tem que pensar que a gente vai permanecer mais tempo na menopausa do que em idade fértil. Isso vai trazer falta de hormônios, vai acarretar na secura da região íntima, isso vai trazer dor nas relações, vai trazer fissuras, vai trazer sensação de frouxidão, incontinência urinária, tá certo? Enfim, Qualidade de vida fica péssima. péssima. Aí, Por o quê? que ela falou, ela começou com incontinência urinária. A maioria das mulheres que tem um filho só, já tem algum caso, e você já se atentou a falar assim, quando começa aquele caso ali, já tá, às vezes você vai pular corda, já começa a querer, nossa, eu quero ir... Dá um espirro, né? Já começa a tratar ali. Sim, exatamente. Essa questão não cirúrgica, né? Que é o tratamento aí que a gente vai falar, da região íntima, que é o que eu estou utilizando, que é o laser de CO2, é para esses quadros menos avançados. Quero você o quê? Evitar chegar naquilo. Porque depois já tá ruim, mesmo a cirurgia, ela não resolve tudo. Peraí, deixa eu só contextualizar com o pessoal aqui. Nós estamos falando aí de parte estética da região íntima e, ao mesmo tempo, parte funcional da região íntima. Exatamente. Essa é a grande Então, questão. a gente precisa de entender que a estética e a função ali, ela está intimamente relacionada, né, Patrícia? Exatamente. O seu bem-estar ali está ligado a tudo. Está ligado. Porque quando você está bem, funcionando bem, você até se sente bonito. Mas também você tá tudo ok, mas você começa a funcionar mal porque tá ali, tá uma sobra de pele, tá um escurecimento, na região ali tem as hemorroides, os plicomas, que é o que eu falo de plástica anal. Mas o que? São coisas ao longo da vida que você vai adquirindo. Isso homens e mulheres, tá? Nessa região aí da própto, né? Desculpa te incomodar, mas eu acho tão interessante esse assunto que é assim, na prática, vamos para a prática mesmo, para as pessoas entenderem aqui o seguinte, por que você procura? O que é que tá ruim ali naquela região que eles costumam te procurar lá? Como é que é isso? Pois é, até um tempo atrás, aí até uns 3 anos, eu olhava a minha região aí da próstata só para tratar aquela doença. Então, os pacientes me procuravam para hemorroida, para uma fissura e uma fístula, que são as doenças aí do ânus, tá certo? E com isso, às vezes falavam, doutor, eu tive hemorroida, mas sarou, tô bem, mas sobrou a pele.
doutor, eu tive ali, mas ficou um cortinho que não sara nunca, porque minha pele tá ali pegando. Não, doutora, olha, ficou bom, mas aonde inflamou, escureceu. Então, eu comecei, né, a abrir ali a cabeça, a mente, ver um monte de coisa que estava acontecendo no mundo e otimizar com os tratamentos com laser de CO2, que eu posso operar a hemorroida, eu posso clarear e eu posso fazer o tratamento na mulher da região íntima. Então, os pacientes, hoje, quando eles vêm me procurar para operar, o laser de CO2 é excelente, porque para a área estética eu vou poder associar tratamentos, só que eu vou tratar aquela ponteira do laser cirúrgico, ele vai trazer menos dor, uma resposta inflamatória menor. Isso vai otimizar a cicatrização e estimular o quê? O que a gente mais quer na vida, colágeno. Colágeno, tá certo? O CO2 é usado na face e a gente usa toda a região íntima. Eu ainda acho que eu quero mais profundo ainda. Eu quero entender esse negócio aí. Eu quero saber o que ela procura ali. Tá frouxo o negócio? É isso? Pode falar As isso? mulheradas procuram porque estão frouxas, região íntima frouxa e flácida. E fica apertadinho depois? Hã? Ah, melhora muito. Que é isso? Descobriu. Melhora muito, porque não é só o laser. Eu faço outros tratamentos no canal vaginal, que aí os pacientes que quiserem vão Vai procurar. fazer fila na porta do seu consultório agora. Porque o quê? Vai dar aquela apertada, né? Aquela elasticidade e lubrificação. Que é o que a mulher mais Que é o que a sofre. mulher mais sofre, gente. E isso não Melhora são... a lubrificação, Melhora a lubrificação. A gente tem técnicas para estimular ali a região de clitóris, tá certo? A gente tem muitas mulheres que têm aquelas hipertrofias, os pequenos lábios grandes, aquelas sobras que machucam. Isso sim tem tratamento cirúrgico e não cirúrgico para ter retração. É uma infinidade. Então eu vou deixar o quê? Bonito e funcional. Não, você falou uma coisa muito Fantástico. interessante aí, que assim, a gente não tá falando só de estética, então. Não. Tá falando do prazer da mulher, Do da autoestima dela, do prazer dela. Exatamente. Uma mulher segura, porque o sexo na mulher não começa ali, igual no homem, né? A gente fala. Começa o que? Ela se olhar no espelho, se sentir segura, poderosa e ali. E Eu deixar costumo falar o feliz, seguinte. enfim, fazer ela e o parceiro, né? Satisfazer. A mulher tem muito de satisfazer o outro. Ainda é assim. Aí ela só se preocupa com o do lado. Exatamente. E aí Então ela quer mas já vem melhorar. mudando. Já vem mudando, Vem né? mudando. Tem muita mulher que tá Eu falo para as procurando. mulheres, o marido implica, mas e você? Porque quem vai ter que ter os cuidados, o pós-operatório, é você. É seu. É seu. Então eu sempre parto Mas disso. outra coisa, quando um não tá bem na relação, Os dois os não ficam. dois não estão bem. Não. Né? E uma mulher, eu percebo, desestruturada, insegura em casa, desestabiliza todo o ambiente familiar. A mulher, ela é o cerne, né? Isso a gente vê, isso é fato. Tem muitos homens que já têm funções aí, né, das mulheres em casa, eles ficam em casa cuidando dos filhos das mulheres saírem, mas é a mulher ali, gente, que segura. Eu costumo dividir assim em núcleos, né, a nossa vida e tudo mais, mas eu falo isso para todo mundo, que o núcleo principal é você e a sua saúde. Sem a sua saúde você não consegue Você tem que se promover cuidar, nada. exatamente. Você tem que se cuidar Se pra o cuidar oxigênio dele. vir pra você primeiro, você vai conseguir colocar a máscara no Por outro. isso Eu falei isso que eu- ontem. Falou? Eu falei isso ontem. Aí, ó, tá vendo? Eu não vi, olha só, nossa Ó, conexão. você tá vê. vendo? Então assim, cuide de você primeiro, depois cuide da sua família, porque se a sua família estiver ruim, você também vai achar ruim. Exatamente. Para Você depois vai... cuidar das finanças, digamos assim, das empresas. Exatamente, aí tudo flui. Tudo Então flui. assim, gente, Uma parceria solução... aqui, né? Ó, nutrólogo, prócto e a nutricionista, pronto, acabou. Não, o essa próprio vida ele é muito agora. dependente, né, Da- da alimentação dos pacientes e desse apoio, né, fundamental. Aliás, os nutrólogos, eu falo, ó, vou e eu fico sabendo notícia sua através dele. Patrícia, deixa eu perguntar uma coisa aqui que me veio à cabeça. Tem uma idade certa para estar fazendo isso? Ou não? Tem alguma contraindicação? Como é que é isso? Esse rejuvenescimento, essa melhora da função ali da região íntima da mulher? Quando a mulher é jovem, ela tem colágeno ali sobrando, hormônio sobrando. Então, assim, não é muito comum vir mulheres antes dos 30, né, com essas queixas. Porém, tem meninas jovens, né, a gente espera pelo menos passar aquela, né, vinha menarca, né, menina menstrua, ter uma estabilidade, então, em torno de 16 anos, a gente já pode mexer na região íntima. Geralmente ela não vai ter essas queixas, enfim, de lubrificação, nada disso. Mas a assimetria de pequenos lábios. Então aquilo é feio, já não quer namorar, já viu da amiguinha lá na escola,
já tive uma paciente que tinha bullying porque foi trocar o biquíni. Então, assim, você tem que pensar além, né? Vai muito mais além, né? De a gente querer consertar ali alguma coisa. E a questão da parte proctológica, a gente pode operar também em qualquer idade. As hemorroidas, os plicomas, tá? Que geralmente, quando é mais jovem o paciente, ele não tem tanto esses Não tem problemas, tanto essas queixas, exatamente. Como se diz, todo jovem, Tá né? tudo Deus bem. abençoa e Exatamente, a coisa vai... mas depois dos 30 anos a gente tem uma perda anual de colágeno, isso é fato. E uma mulher entre 35 e 40 anos, ela vai começar a ter, dependendo do estilo de vida, tudo que ela fez, a alimentação, colágeno, a poupança que ela veio tendo através do estilo de vida saudável, ela vai ter repercussão. E é aí que tem que procurar. Hoje a medicina mudou, a gente não tem que procurar quando você vai, tá ruim. Porque aí os benefícios, eu não vou conseguir entregar aquilo que eu estou te falando. Perfeito. Tem pessoas jovens também que estão com resistência insulínica, né? Então a pessoa está um pouquinho mais acima do peso, tudo mais, a resistência insulínica. Importante. Ninguém sabe disso, mas isso escurece algumas regiões. Né? Excelente. Bateu num ponto assim, principal. Quando a paciente vem me procurar, a primeira coisa que eu vejo é o estilo de vida e se ela está com sobrepeso. Tem áreas no nosso corpo que são irreversíveis, não clareia, tá? Tem áreas que não vão clarear. Principalmente o quê? Raiz interna de coxa, que é onde tem mais atrito, e tem a acantose nigricans, né? Que é dos pacientes ovário policístico, resistência à insulina, o sobrepeso, né? O obeso, diabético, enfim. Então, pessoal, se não tiver melhora nesses hábitos e o estilo de vida, na questão de emagrecer, diminuir o atrito, né, fazer um skincare adequado, não tem como, eu não indico tratamento, viu? Patrícia, aproveitando que a gente está no mês de março, né, é um mês relacionado à prevenção do câncer coloretal, como é que é isso? Isso, mês de março, que a gente denomina Março Azul Marinho, que é o mês de conscientização da prevenção do câncer coloretal. Então, para as pessoas, a gente faz divulgações para as pessoas terem consciência dos sintomas, dos sinais e de buscar o quê? O exame de colonoscopia, que é o exame que vai fazer a prevenção e a detecção precoce de lesões benignas, né? Que são os pólipos que podem virar alguma coisa aí. Bom você falar desse assunto aí, porque assim, eu sou uma pessoa que eu sou cético com o exame que faz prevenção. Para mim, exame não faz prevenção, ele faz detecção precoce. Né? A prevenção é no estilo de vida. Mas você falou que a colonoscopia também consegue fazer a prevenção. Me explica isso melhor. Exatamente. A colono faz essas duas coisas, a prevenção e a detecção. Preventivo porque, através dele, nós vamos avaliar toda a questão do reto e intestino grosso e podemos achar, acima de 45 anos, quando ocorre a maior incidência, o quê? Dos pólipos. Pólipos são como se fossem verrugas, enfim, vamos colocar assim, no intestino, que a colonoscopia vai detectar e a gente já tem instrumento durante o exame para retirar. Perfeito. Então é preventivo, né? E faz a detecção, interrompendo essa sequência desse pólipo, possivelmente com o tempo se transformar num câncer. Esse é o intuito aí da colônia. Bacana. Então o pólipo... É importante isso aí, né? Então o pólipo ele é pré-cancerígeno. Então. Pré-cancerígeno, a grande maioria deles. Que são, vou citar aqui, só para vocês terem uma noção de nome, né, nomenclatura, os adenomas que são encontrados pacientes. Eu olhei no Google, eu tô com medo, eu falo, calma, você já tirou, tá livre. Mas um adenoma pode se transformar em um adenocarcinoma. Começa ali. E quando você tem fator genético na família associado a um estilo de vida ruim, que foi tudo que a gente falou aqui, você tem uma chance maior. Sempre o estilo de vida. Sempre o estilo de vida. Você pode mudar a genética fazendo um estilo de vida completamente diferente daquilo que o câncer quer. Então, a gente fala isso. A gente silencia a genética com o ambiente. A culpa não é dos seus pais. A culpa é sua, tá? Então, fique a dica. Isso aí, fica a dica. Pode danar, Patrícia. Vou danar. Tá aí para onde vocês abrirem hoje em dia a internet, abrirem aí, escutar nosso podcast todo. A gente bateu muito nessa tecla de hábitos, estilo de vida e alimentação. Bacana. Agora chegou aquela hora do bate-bola. É papum. Vamos lá. Vamos? Mitos e verdades agora. Tá preparado? Sempre. Então vamos lá. A primeira pergunta para você é o seguinte, Patrícia.
É verdade que o intestino preso, ter intestino preso é normal? Tem gente que tem gente que não tem. Isso é normal? Não, não é normal. A gente tem uma meta aí, pelo menos 3 evacuações por semana, desde que você não sofra com isso. Porém, um paciente que evacua todos os dias, ele pode ter critérios para constipação intestinal. Então, fezes muito ressecadas, esforço evacuatório, sensação de evacuação incompleta, dor na região anal. Então, isso aí a gente tem que avaliar caso por caso. Salientando uma coisinha aqui rapidinho, tanto a prisão de ventre pode ser ruim, quanto o intestino funcionar demais também é ruim. Né? Exatamente. Então, é a regrinha do 3. No mínimo 3 vezes por semana e no máximo 3 vezes ao dia é o normal. Ó, fantástico. Laxante causa dependência? Causa na cabeça da paciente. Só emocional. Exatamente, emocional. Porque os pacientes, só deles pensarem que vão ficar sem um laxante, eles já ficam constipados. E a questão é o quê? A gente tem que entrar com esse estímulo, mas se não mudar o estilo de vida, você fica totalmente dependente. Até porque você fala, hoje eu não tomei, hoje eu não vou fazer. Lembra que o intestino tem o sistema nervoso dele, que tem conexão com nossos neurônios aqui no cérebro. Então, essa regulação aí é muito sutil. Tanto é que às vezes a pessoa vai viajar, que é muito comum, o intestino prende. Ou fica nervoso, o intestino solta. Então, a gente tem que pensar em toda essa relação e balancear isso, tá? A gente que fica dependente dos remédios, na questão psicológica. Então é isso aí, né? Não é o remédio que te deixa dependente. É você que não muda seu estilo de vida e fica dependendo do remédio. Esse é o ponto. Todo mundo, pelo menos a maioria das mulheres, tem esse costume de achar que o laxante vai diminuir seu abdômen. Isso. Vai muitos pacientes falando, nossa, eu preciso evacuar, porque eu fico sem evacuar e eu tô desse tamanho. E muitas vezes é sobrepeso, tá, gente? O gás também não faz tudo aquilo. E eu sou bem realista. Eu falo, olha, dentro dessa alimentação que você tá tendo, claro que você vai ter gás, fermentação, mas olha a gordura abdominal acumulando. E é nítido, a gente pede exames de colesterol, triglicérides, esteatose hepática, tá lá. Então não vamos pôr culpa no cocô. A culpa não é dele, né? A culpa não é dele. Ele é a solução, vocês não estão entendendo. Perfeito. Outra perguntinha aqui rápida. A alimentação impacta no câncer de colo? Muito. Tá? Fatores de risco para câncer de intestino. Alimentação rica em embutidos, frituras, gorduras, corantes, conservantes, né? Baixa ingesta de água, fibras. A fibra é uma vassoura, ela vai limpar, tirar todas aquelas toxinas. Enquanto tudo isso que eu falei vai depositar a toxina, causar um processo inflamatório. E tudo que é inflamatório crônico, uma hora dá errado. Que é quando surgem as células aí cancerígenas. Relação entre a menopausa e a saúde íntima. É uma relação cruel, eu digo. Porque a menopausa, ela tira da mulher literalmente a vitalidade. Porque é o hormônio, né, que vai dar o quê? O frescor da pele, a nossa lubrificação, o cabelo iluminado. Então, e lá na região íntima tá escondido. Muitas vezes a mulherada tá impecável aqui, mas lá embaixo tá danado. Eu vê isso aqui no consultório. As mulheres chegam, acabou, a vida tá acabada. Então, assim, a região íntima, a questão íntima que a menopausa causa na mulher, só ela pode detectar e ir atrás. Por isso que a gente tá aqui com esse intuito de divulgar. Tem pacientes que têm contraindicação de reposição hormonal e o laser, né, as terapias com laser, estímulo de colágeno só local, sem usar hormônio nenhum, vai melhorar tudo isso. Então, mulheres não sofram, venham, procure tratamento. A gente pode fazer tratamentos combinados, né, multiprofissional e tratamento local. E isso vai trazer uma qualidade de vida, né, sem igual. Tá sofrendo à toa. Tá sofrendo porque quer. Exatamente. Né? Tratamento tem pra tudo hoje em dia. Resolve o problema. Vamos falar um pouquinho sobre rejuvenescimento íntimo. Né? Eu queria que você relacionasse as 5 benefícios desse rejuvenescimento. A gente já falou vários aqui, né? Mas eu queria que você selecione 5. Ponto A. 5. A gente pode melhorar a flacidez de vulva, frouxidão intravaginal, clareamento, fazer a plástica da região de pequenos lábios e também a plástica anal. Bacana. Mais alguma? Nossa, é assim, praticamente um rejuvenescimento pra gente que fica cuidando tanto do rosto. Então, assim, tá na hora da gente olhar outras partes, tá? Então vai te trazer essa vitalidade.
Vamos estar no jogo para a par, né? Exatamente. Autoestima e confiança. Quando a gente se sente confiante, a vida flui. Escuta o que eu tô te falando. E assim, essa relação saúde íntima, né, intestino, fazer colonoscopia, isso é um tabu, né, na sociedade. Então, assim, o homem corre disso igual corre do ladrão. Agora, a mulher também, como é que a gente consegue quebrar um pouco esse tabu? Deixar essas coisas mais... Isso é normal, todo mundo tem, todo mundo passa por isso. Os que não se cuidam da saúde passam com muito mais frequência, né? Mas como é que a gente quebra esse tabu? Você tem uma dica para dar? É o que eu venho fazendo, tá certo? A primeira coisa que a internet, Instagram, Google, isso aqui que a gente tá fazendo, né, o podcast, quebra tabus. Porque vai levar o paciente informação e vai se tornar normal aquilo. Então, quando ele chega até mim, a pessoa fala, nossa, doutora, eu tô à vontade, porque eu já te vi, eu já escutei que você fala e você fala igualzinho. Então, esse é o intuito. Isso aqui, gente, é de um valor inestimável que a gente está fazendo. Informação, tira o paciente da ignorância e, com isso, ele vai saber reconhecer, tá, o que ele sente e a importância daquilo. Então, acho que o primeiro tabu a gente hoje consegue quebrar na rede social, né? O tabu quando o paciente está na sua frente, tá certo? Tem pacientes que estão muito tímidos, já tem indicação de colonoscopia. Eu falo, se for fazer a colonoscopia comigo, eu faço o exame proctológico quando você está sedado, porque a coluna você está dormindo, você não sente nada. Por quê? O exame proctológico é aquele que eu vou examinar no consultório com o exame do toque retal. Todo mundo tem medo. É um exame que dura 10 segundos, gente. A hora que você pensa que eu estou colocando, já estou saindo, tá tudo certo. Não, é bom você falar isso aí, que é assim, não todo mundo acha que eu vou lá, vou ficar pelado, ficar de 4 ali, você vai colocar aquele cano em mim. Não é assim, não. O cenário é muito melhor. Você só vai deitar, eu vou te cobrir, vou falar, abaixa, né, sua roupa, sua calça, sua roupa íntima até o joelho. Você fica de sapato, porque o sapato dá uma certa segurança pra gente, eu brinco. Vai virar de lado, eu examino de lado, você nem olha pra minha cara, por exemplo, que vergonha, eu falo, você não tá nem me vendo. Vou cobrir, vou ali, ó, vamos fazer isso. A hora que eu olhei, eu falo, vou fazer o toque, a pessoa não dá nem... Fez, acabou. E com isso eu consigo detectar tanta coisa, eu brinco, eu tenho um olho aqui no meu dedo indicador. Isso aqui, ó, eu não posso ficar sem ele. E eu sou muito, assim, eu já fiz detecção de doenças que, assim, graves com o meu dedinho. Porque na colonoscopia não aparecia, e eu que tava fazendo a coluna. E eu levei pro centro cirúrgico, né, investiguei e consegui. Então, assim, eu não troco meu dedo por exame nenhum de imagem. E as pessoas acham, não, vou fazer coluna, não preciso no procto. Não, a colonoscopia é para ver reto e colo. O exame proctológico eu vou examinar região anal e até 3 centímetros para dentro, que é onde está o quê? Hemorroida, fístula, fissura e tumores de ânus e canal anal, que é diferente do tumor de colo. Uma dúvida minha aqui. Hemorroida pode se transformar num câncer de ânus? Não. Não. Hemorroida, um jeito bem fácil, é uma veia dilatada, que ela vai estufando, não volta para o seu lugar, mas ela não vira hemorroida. O que acontece, muita gente acha que tem hemorroida e tem um câncer. Porque os mesmos sintomas do câncer pode dar na hemorroida. Então pode dar um abaulamento, que é aquele prolapso, um caroço, sangramento, dor, secreção. E às vezes a pessoa já tem dificuldade para evacuar ou vai muito no banheiro e acha que aquilo é relacionado ao hábito. E não é. Então, hemorroida virar câncer? Não. Mas pode se confundir os sintomas e com isso a gente, infelizmente, acaba pegando doença grave de paciente achando que tem hemorroida. Fantástico. Que bacana, acabou de desmistificar, né? Então, não só o lado da saúde feminina, como os homens também. Exatamente. Então, a procto é uma especialidade masculina e feminina. E o rejuvenescimento, toda a região íntima, se qualquer coisa incomoda, é para homens e mulheres também. Então, se você tá aí muito incomodado, como é que eu vou ali naquela loirinha do olho verde para ela olhar meu intestino, meu ânus, alguma coisa assim, você vai estar sedado, tá? Então fica tranquilo que você nem vai ver. Façam colonoscopia 45 mais colonoscopia. Perfeito. Mais alguma coisa? Vamos finalizar com umas dicas, assim, para melhorar a questão da saúde intestinal. Vamos. Então, assim, a gente já vai juntar aqui o que a gente falou, né? Doutor Fernando, doutora Caroline, isso aqui é essencial o que eles fazem, porque a saúde intestinal depende do que eles orientam, que é o quê? Atividade física, uma dieta rica em fibras,
água, para você ter uma saúde intestinal equilibrada. Nem de mais, nem de menos. Com isso tudo, o que vier é lucro. Perfeito. E como a informação é fundamental para a gente quebrar esses tabus que ficam por aqui, né? Então eu quero saber o seguinte: quem quiser conhecer mais, né, sobre a Patrícia, acompanhar essas dicas, né, de onde que vai? Você tem o Instagram? Tem o Instagram, né, e tem o Facebook, @doutora Patrícia Prete Procto, tá certo? Me sigam lá, eu faço muitos posts de todos os assuntos que a gente conversou, saúde íntima, intestinal, inflamatória, câncer. E lá eu tenho certeza, é difícil alguém passar ileso na vida sem precisar de um procto. Eu sempre falo isso. Independente da idade, tá? Então, perceber alguma coisa é fundamental olhar. E tem que ter um olhar de um especialista. E aí você procura o coloproctologista. Que bacana. Que assunto interessante, né? Não, acho que assim, vai ter muita mulher que vai se identificar e vai se sentir à vontade É com a isso que eu Patrícia. espero, esse é o nosso intuito dos pacientes assistirem e nos procurar. Obrigada, Paty. Obrigada eu, estou Patrícia, muito feliz. é um prazer Do te ter próximo aqui. CrossFit para a O próximo Carol? agora a gente vai ter o Mauro aqui, tá? Que a gente Isso. tem um anestesista junto. Tem Então um você fica com anestesista medo, para né? deixar aquele conforto total, para não ter medo da procto. Gente, é isso aí. Para quem gosta desse tipo de assunto, para quem gosta dessa parte de gestão e saúde, fique por aqui que toda semana tem novidade com convidados super interessantes como a Patrícia, que vão vir aqui para bater um papo com a gente, não é isso? Muito obrigada, tá? Pela paciência, pelos ouvintes aí e pelas besteiras que às vezes a gente falou aqui, tá? É. Perdoa, né?